desconhecido contém apenas carbono, hidrogênio e oxigênio. A análise de combustão forneceu a seguinte composição: 31,57% de carbono, 5,30% de hidrogênio. A massa molar foi determinada por crioscopia. Registrou-se um ponto de congelamento de menos 5,20 graus Celsius para a solução constituída pela dissolução de 10,56 gramas do composto em 25 gramas de solvente. Admitindo-se que o composto é um não eletrólito, determine a fórmula empírica, sua massa molar e sua fórmula molecular. Para a determinação da fórmula empírica, vamos considerar as massas fornecidas para 100 gramas do composto, 31,57 gramas de carbono e 5,30 gramas de hidrogênio. Restam, pois, 63,13 gramas de oxigênio. Partindo-se dessas informações iniciais, calculamos o número de mols de cada um desses elementos. Então, para o carbono, dividimos massa sobre sua massa molar, 12. Para o hidrogênio, dividimos por 1. O oxigênio, dividimos por 16. Número de mols de cada elemento: 2,63, 5,30, 3,95. A fim de determinar a fórmula empírica, vamos dividir todas essas quantidades pela menor, 2,63. Assim nós obteremos 1, 2 e 1,5. E aqui nós vamos procurar trabalhar com os valores inteiros, portanto, como etapa inicial, multiplicamos todos esses resultados encontrados por 2. E finalmente nós obteremos 2 para o carbono, 4 para o hidrogênio e 3 para o oxigênio. Logo, a fórmula empírica é C2H4O3. A determinação da massa molar no item B seguirá 3 passos. Inicialmente, vamos trabalhar com a fórmula já conhecida para o abaixamento do ponto de congelamento. E nesse primeiro passo vamos determinar a molaridade a partir também dos dados da questão. Essa redução da temperatura 5,20 e a constante para a água como solvente 1,86. Fazendo-se a divisão, 2,8 mol por quilograma. Segundo passo, apenas um ajuste. Se nós temos essa quantidade fornecida em mol por quilos, nós podemos multiplicar pela massa fornecida do solvente, 25 gramas de água, a fim de obtermos simplesmente a quantidade em mols do composto, 0,07 mol. E finalmente, se a quantidade em mols é conhecida e também a sua massa, 10,56 gramas, é possível determinar a massa molar igual a 151 gramas por mol. Para o item C fica fácil, vou deixar para vocês. Nós já temos as informações de massa molar e a fórmula empírica do composto. Facilmente vocês conseguem determinar a fórmula molecular. Prepara-se uma solução aquosa a partir da dissolução de 20 gramas de uma mistura de sacarose e etileno glicol, utilizando 1 kg de solvente. Verifica-se que o ponto de congelamento dessa solução é menos 0,426 graus Celsius. Admitindo-se um comportamento ideal, determine a composição percentual em massa de sacarose nesta mistura. Vamos mais uma vez utilizar a fórmula para o abaixamento da temperatura de congelamento, Kc vezes a molaridade, mas antes de substituirmos os valores da questão, vamos brincar um pouquinho com essa expressão. A molaridade será dada com uma razão entre o número de mols de soluto e a massa do solvente em quilogramas. Embora tenhamos agora 2 solutos presentes, como estamos trabalhando com propriedades coligativas, podemos considerar que a contribuição de cada um desses solutos é a mesma. Afinal de contas, só nos interessa a quantidade das espécies presentes em solução. Desse modo, nós poderíamos considerar que os 2 solutos irão contribuir igualmente para o abaixamento do ponto de congelamento. Então, nós podemos simplesmente fazer que o número de mols total é dado pelo número de mols da sacarose, a contribuição da sacarose, mais a contribuição do etileno glicol. O número de mols de sacarose será a massa da sacarose sobre a sua massa molar. O número de mols do etileno glicol, a massa do etileno glicol sobre a sua massa molar. E aqui, como nós pretendemos obter apenas o resultado em relação
a massa da sacarose, já que a questão pede para determinar a composição percentual em massa de sacarose da mistura, então nós vamos fazer uma brincadeira. Voltando aos dados da questão, nós sabemos que a mistura de sacarose e etileno glicol corresponde a uma massa de 20 gramas. Portanto, ms mais me será igual a 20. Logo, eu posso escrever que a massa do etileno glicol é igual a 20 menos a massa da sacarose. Ao fazermos isso, nós encontramos uma relação com apenas uma variável desconhecida, a variável que se deseja descobrir. ΔTc é conhecido, 0,426, Kc 1,86, a massa molar da sacarose é facilmente encontrada e a massa molar do etileno glicol também. A partir daqui, é apenas uma questão de manipulação matemática. Logo, o valor encontrado, a massa de sacarose, será igual a 7,07 gramas. Como queremos determinar a massa percentual, dividimos esse valor encontrado por 20 gramas e o resultado será 35,4%. Questão número 6. Uma proteína foi isolada como sal de fórmula em A20P. A pressão osmótica de uma solução contendo 0,225 gramas desse sal em um volume de 10 ml é igual a 0,257 atm na temperatura de 25 graus. Pergunta-se: calcule a massa molar do sal dessa proteína. Muito bem. Agora é uma questão que envolve o cálculo da pressão osmótica. Nós vamos utilizar IMRT. M agora se trata da molaridade, número de mols pelo volume da solução, e o número de mols pode ser substituído pela massa sobre a massa molar. Esse rearranjo é interessante porque, mais uma vez, nós teremos todas as variáveis conhecidas e apenas uma única variável desconhecida que diz respeito ao que pretende se determinar, a massa molar da proteína. Então, dados da questão, 0,257 atm. Esse I será 21, pois nós vamos considerar que ao dissolver essa quantidade, ao dissolver essa espécie em solução, nós teremos 20 íons sódio, mas um íon associado a essa proteína carregada negativamente. Portanto, em relação ao fator de Van 't Hoff, nós podemos relacionar e afirmar que a quantidade de espécies presentes em solução será 21. Logo, 21 que multiplica a massa, 0,225 gramas, o volume convertido em litros, R 0,082, em unidades que condizem com os dados da questão, e a temperatura também convertida em Kelvin. Ao fazermos o cálculo, a massa molar será 44.926 gramas por mol. Nona questão. No laboratório misturou-se 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de sódio com 0,52 gramas de cloreto de bário em 75 ml de água. O resultado da mistura foi um precipitado de sulfato de bário que foi filtrado. Baseado nessas informações, encontre a temperatura de congelamento do líquido oriundo da filtração, considerando que durante a filtração 5 ml de água ficaram absorvidos no precipitado. A reação representativa desse fenômeno é dada nessa primeira linha. Sulfato de sódio mais cloreto de bário produzem sulfato de bário mais cloreto de sódio. Quantidade também fornecida pelo exercício: 5 mmol de sulfato de sódio, 0,52 gramas de cloreto de bário. Mas aqui eu já vou fazer a transformação para mols. Massa molar do cloreto de bário 208 e a quantidade respectiva 2,5 millimols. Bom, para darmos continuidade à questão, é preciso observar a estequiometria da reação. Proporção de 1 para 1 entre os reagentes. Então vejamos. Se há 5 vezes 10 a menos 3 mols de sulfato de sódio, na proporção de 1 para 1 era de se esperar que houvesse também 5 vezes 10 a menos 3 mols de cloreto de bário, mas isso não acontece, é uma quantidade menor. Portanto, o sulfato de sódio é o reagente em excesso.
Sendo assim, todo e qualquer cálculo estequiométrico deve partir do reagente limitante cloreto de bário. 2,5 milimol de cloreto de bário vai formar 5 vezes 10 a menos 3 mols de cloreto de sódio, pois agora a proporção é de 1 para 2. 2,5 vezes 2, 5 milimols de cloreto de sódio. Ok. Então vamos observar o que nós teremos pós-filtração. Cloreto de sódio, quantidade 5 vezes 10 a menos 3 mol, e o sulfato de sódio que não reagiu. Na proporção de 1 para 1, apenas 2,5 milimols irá reagir, restando a mesma quantidade em solução. Entretanto, devemos lembrar que cloreto de sódio ocorrerá a sua ionização, formando um sódio mais um cloro, 2 espécies para cada cloreto de sódio adicionado. Então, essa quantidade deve ser multiplicada por 2. No caso do sulfato de sódio, 2 sódios mais um íon sulfato, 3 espécies, 2,5 vezes 10 a menos 3 vezes 3. O total de mols presente em solução, 17,5 milimol. E agora nós podemos utilizar essa quantidade na expressão para redução do ponto de congelamento. 1,86 vezes número de mols, 17,5 milimol, sobre 0,070. Vale lembrar que 0,070, porque no enunciado da questão, nós sabemos, através do enunciado da questão, nós sabemos que 5 ml de água serão absorvidos no precipitado. Então, daqueles 75 menos 5, teremos 70 ml de água, ou 0,07 litros, densidade igual a 1. Podemos considerar que seja a mesma quantidade em quilogramas. Por fim, o valor será 0,5 graus Celsius, temperatura de congelamento 0 para o solvente água, menos 0,5, então a temperatura final de congelamento será menos 0,5 graus Celsius, na presença desses solutos. Questão 10. Um composto é constituído dos elementos manganês, carbono e oxigênio. Sua composição percentual: 28,17 manganês, 30,80 carbono. Quando se dissolve 0,125 gramas desse composto em 5,38 gramas de ciclohexano, cujo ponto de fusão é 6,5 graus, a solução apresenta temperatura de congelamento de 5,28 graus. Qual a fórmula molecular desse composto? É fornecida a constante de congelamento para o ciclohexano 20,2. Vamos dividir a resolução da questão em 3 passos. Inicialmente, vamos descobrir a massa molar do composto utilizando a relação redução do ponto de congelamento. Então, fazendo aqui alguns ajustes, eu vou considerar que esse M' seja a massa do solvente, a fim de diferenciá-lo da massa do soluto. Bom, como nós queremos a massa molar, a expressão pode ser reescrita dessa forma: Kc vezes M sobre ΔTc vezes M'. Substituindo seus valores, 20,2, sua respectiva unidade, 0,125 gramas do soluto, que nós temos a variação de temperatura de acordo com os dados também na questão, e a massa do solvente em quilogramas, 5,38 vezes 10 a menos 3. Após a realização dos cálculos, a massa molar encontrada será 384,7 gramas por mol. O segundo passo será a determinação da fórmula mínima, como nós já fizemos na questão inicial. Para o manganês, 28,17, carbono 30,80, oxigênio ficará com 41,03. Número de mols para cada uma dessas espécies: manganês 0,51, carbono 2,57, oxigênio 2,56. Dividindo-se essas quantidades pela menor, 0,51, então nós obteremos a fórmula mínima ou empírica desse composto, MnC5O5. E agora vamos para a determinação da fórmula molecular. O cálculo da massa associada a essa fórmula mínima fornece 195 gramas por mol, mas nós já sabemos que o composto apresenta uma massa real de 384,7 gramas. Então, nós dividiremos essa massa, 384,7,
por 195 e obtemos esse valor, que é o fator pelo qual nós devemos multiplicar todas as quantidades da fórmula mínima. Mn vezes 2, carbono 5 vezes 2, 10, oxigênio 5 vezes 2, 10, eis, portanto, a massa, ou melhor, a fórmula molecular do composto. Questão 13. O resultado da análise elementar de uma amostra de beta-caroteno indicou a presença de 10,51% de hidrogênio, 89,49% de carbono. Ao se dissolver 25 mg do beta-caroteno em uma amostra de 1,5 gramas de cânfora, temos aqui a informação necessária para o cálculo, observa-se que o ponto de fusão desta cai em 1,17. A partir das informações dadas, determine a massa molar do composto e sua fórmula molecular. Vamos ver o que nós precisaremos fazer de diferente com relação aos cálculos anteriores. Bem, o primeiro passo é o mesmo. Como nós já temos essa relação encontrada na questão anterior, mm é igual a Kc vezes m sobre ΔC m', já vamos aplicar diretamente fazendo-se a substituição dos valores. 37,7, 0,025, 1,17 e 1,5 vezes 10 a menos 3. Massa molar 537 gramas por mol. No segundo passo, quantidade de hidrogênio 10,51 e carbono 89,49. Quantidades em mol 10,51, 7,46 respectivamente, e a divisão pelo menor valor fornecerá 1,40 e 1. 1,40 para o hidrogênio, 1 para o carbono. A diferença com relação à questão anterior que nós fizemos é que aqui nós vamos manter esse valor quebrado. Como nosso objetivo é apenas então somente a determinação da fórmula molecular, não há problema em nós deixarmos assim. Portanto, C1H1,40. Fazendo o cálculo para esse composto, nós teremos 1 vezes 12, massa molar do carbono, e 1, que eu fiz uma inversão, seria 1,40 vezes 1 massa molar do hidrogênio. Resultado, 13,40 gramas por mol. A massa molar do composto é 537. Ao dividirmos por 13,40, o fator a ser multiplicado aqui pela fórmula mínima será igual a 40. Então, carbono 1 vezes 40 é 40, e o hidrogênio 1,40 vezes 40, 56. Esta é a fórmula molecular desejada para o composto, C40H56. A última questão dessa nossa resolução de atividades, questão número 16. Titulação de cálcio e magnésio em amostra de 50 ml de água dura. Precisou de 23,65 ml de EDTA com essa concentração. Uma segunda alíquota de 50 ml foi fortemente alcalinizada com hidróxido de sódio para precipitar o magnésio na forma de hidróxido de magnésio. O líquido sobrenadante foi titulado com 14,53 ml da solução de EDTA. Determine a dureza total da amostra expressa em ppm de carbonato de cálcio, a concentração em ppm de carbonato de magnésio. Essa questão nós podemos resolver considerando apenas C1V1, C2V2.